Shalom Adonai a todos que estão conosco nesta noite presencial, a você também que nos acompanha online, que Deus abençoe a sua vida. Esse é o momento pelo qual nós estaremos tendo a nossa reflexão na palavra do nosso bom Deus. Eu quero convidar todos mesmo, aqueles que estão aqui e aqueles que estão nos seus lares. É o momento agora de culto, é o momento de reverência ao nosso bom Deus. Então eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do nosso bom Deus no livro do Apocalipse. Nós estamos na nossa série expositiva em Apocalipse, no capítulo 18, Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo 4 até o versículo 8º. Você que está em casa também, pode abrir a palavra do nosso bom Deus, você que está aqui presencial conosco, e que você mantenha a palavra de Deus aberta até o final da exposição nesta noite. Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo 4 até o versículo 8º. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados, e para não participares dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou, e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que o julgou. Quero pensar com você nesta noite no tema um alerta solene. Eu repito para todos entenderem: um alerta solene. Você já ouviu falar de sistema de alerta? Sistema de alerta é todo aquele sistema de todo tipo de natureza biológica ou técnica que todos nós muitas vezes temos. O biológico, me permita dar alguns exemplos. A febre é um alerta biológico, que significa que alguma coisa está errado no organismo humano. Alguma coisa não está bem. Um outro alerta também biológico é uma arritmia cardíaca. Alguma coisa não está bem. É necessário procurar um profissional. Talvez uma cólica intestinal, talvez uma cólica de rim. Enfim, são alertas do sistema biológico que acusam que alguma coisa está errado em nós. Mas existe também o alerta técnico. Deixe-me dar alguns exemplos para vocês. Antivírus cibernéticos. É aquilo que todo computador ou notebook tem na sua programação. Se instala um antivírus cibernético para se evitar vírus que venha a clonar talvez a conta, a senha. Há outros tipos de alertas técnicos também. Se você pensar na defesa civil, hoje já existem alertas que vão detectar possíveis tsunamis
talvez possíveis enchentes, danos, terremotos. São alertas técnicos que existem para trazer algo ao ser humano, para que ele não seja pego de surpresa. Interessante que, ouvindo falar sobre sistema de alerta, eu ouvi um perito na área digital, ele afirmou dizendo o seguinte: alertas não são, diz ele, alertas não são efetivos. Preste atenção, alertas não são efetivos, a não ser que as pessoas reajam a eles. Você consegue compreender esta frase? Alertas não são efetivos, a não ser se as pessoas reagem a eles. O que ele está dizendo é que, diante do alerta, é necessário ter uma reação. E é interessante que, quando eu penso em alertas ou alerta, é o que mais Deus faz ao ser humano, de várias formas e de várias naturezas, tanto no céu, como também na terra, como no céu, como também diante dos sofrimentos que o ser humano passa. São alertas que Deus vai dando ao ser humano para que ele possa reagir, para que ele possa tomar uma decisão, porque algo eminente está por acontecer. Quando nós olhamos as Escrituras, não é diferente. Se você olhar, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, os discípulos perguntam a Jesus: quais são os sinais que o Senhor dará antes da sua vinda? E aí ele vai narrando alguns alertas, alguns sinais, em dizer: olha, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, vocês vão ouvir falar de alertas de fome, vocês vão ouvir falar do amor que vai se esfriar, você vai ouvir falar da violência, você vai ouvir de alertas de que Cristo há de voltar. São alertas, mas esses alertas estão aí. De nada eles valerão, não terão o seu efeito se o ser humano não reagir diante desses alertas. Se você lembrar de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32, não é diferente. Aonde vai dizer que aquilo que se pode conhecer de Deus, as coisas visíveis, foram deixadas. Basta olhar para a natureza, basta olhar para a criação. Este é o fato de que Deus existe, de que Ele é o Criador de todas as coisas. É um alerta de Deus. Conforme diz também, corroborando a Romanos 1, o livro dos Salmos, o Salmo 19, quando diz que a criação foi criada por Deus, os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e não há linguagem, não há palavras, mas revelam que existe um Deus grandioso. Então os alertas estão aí. E quando eu penso também num alerta, um alerta solene, eu penso no capítulo 18, aonde existe o nosso contexto, do versículo 1 ao versículo 3, como nós presenciamos no último estudo, na última mensagem, quando fala sobre a condenação prevista. É um alerta de Deus a todos os seres humanos. E quando nós pensamos num alerta solene, o nosso texto lido nesta noite não é diferente. Aonde Deus está trazendo a humanidade, está trazendo a sua igreja, ao seu povo, aqueles que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo Jesus, a você que me ouve online nesta noite, Deus está dando um alerta solene a todos. Ninguém está isento deste alerta solene. E o meu desejo é que você que me ouve aqui, presencial, você que me ouve online, você estenda os teus ouvidos sobre o alerta solene de Deus.
Mas a pergunta a ser respondida nesta noite é: quais os alertas que Deus tem para nós nesta noite? Se você olhar o texto bíblico nesta noite, você e eu iremos descobrir pelo menos 3 alertas. O primeiro alerta que Deus dá é um alerta ao cristão. Eu vou repetir. O primeiro alerta no nosso texto é um alerta ao cristão. Olhem comigo o versículo 4, se não é isso que ele está dizendo. Ele vai dizer assim no versículo 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai dela, povo meu. Retirai dela, o que é este dela? Aí nós precisamos pensar no livro do Apocalipse. Nós precisamos entender que o Apocalipse ele é recheado de figuras, é recheado de simbologias, mas sempre trazendo um ensino, algo prático para a vida cristã. Mas nesse versículo 4, quando ele diz retirai dela, ele está relembrando aos seus ouvintes aquilo que já foi dito no capítulo 17. No versículo 5, ele está se referindo a respeito da Babilônia. A Babilônia, volto a repetir a vocês que me ouvem nesta noite, ela é a simbologia do pecado, daquilo que é as ações erradas daqueles que não têm Cristo. Então veja que é uma palavra solene ao povo de Deus, porque ele diz: retirai dela quem? Povo meu. Aqui é o povo de Deus. Penso que você já deve ter ouvido aquela máxima popular que diz assim: todo mundo é filho de Deus. Você já deve ter ouvido esta frase. Você já deve até mesmo ter falado esta frase. Esta frase nesse versículo cai por terra. É um engano, é uma falácia, é uma mentira, é uma palavra do diabo ao coração das pessoas para iludi-las, para enganá-las, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que todo mundo ou todas as pessoas, todos os seres humanos, todas as crianças, todos os jovens, todas as mulheres, todos os homens, todos os anciões são filhos de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que todo ser humano está longe de ser filho de Deus, a não ser que reconheça a graça pela fé em Cristo Jesus. Olhem para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12º e 13º, quando o autor é bem claro e nítido em dizer o seguinte: olha, só é filho de Deus aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue e nem da natureza humana, mas nasceram de quem? Do agir e do Espírito Santo de Deus. Se torna filho, se torna povo de Deus aqueles que foram regenerados, aqueles que tiveram a mente iluminada, os olhos abertos e o coração aquecido. Aleluia! É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: olha, retirai dela, fugir dela, ou seja, fugir do pecado. Quem? Aqueles que são povo de Deus. Por que esse alerta ao povo de Deus? Pelo menos por 2 razões o texto nos diz. Primeiro, devemos ter um cuidado com o pecado. Olhem o texto, o que ele diz ainda: para não serdes cúmplice em seus pecados. O que ele está dizendo é: cuidado, aqueles que amam a Cristo, aqueles que servem a Cristo, aqueles que passaram pelo novo nascimento, precisam tomar cuidado com o pecado. E ele diz: retirai dela, fugi do pecado. Agora é interessante que não tem como sair deste mundo. Não tem como ser arrebatado a não ser quando nós fomos promovidos para a glória eterna. O Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal, o Senhor Jesus disse aos discípulos o seguinte: cuidado, vocês estão no mundo, vocês precisam ser vigilantes. Eu não oro ao Pai que os tire do mundo, mas que os preserve no caminho estreito. Então o que ele está dizendo é para que o povo de Deus tome cuidado com o pecado. E aí eu lembro de Hebreus, capítulo 12.
quando ele diz que nós devemos correr a carreira cristã desembaraçando. Olha só o que ele diz: desembaraçando de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. É interessante que tem algumas coisas que pesam sobre a carreira cristã e não fazem perder a salvação, porque uma vez salvo, sempre salvo, mas vão pesando sobre nós, vão fazendo com que nós não corramos a carreira cristã com vigor, com alegria, com entusiasmo, com esperança, cheios do Espírito Santo. São pesos. Deixe-me tentar dar alguns exemplos para você que está online comigo e você que está presencial comigo. A inveja é um peso. A ansiedade é outro peso. A vida financeira pode ser um outro peso quando sai do desequilíbrio. A falta de ser dizimista fiel é um peso. Você consegue compreender? São pesos na vida cristã. O ódio é um peso. A maledicência, falar mentira, também é um peso que vai nos impedindo de nos aproximarmos desse Deus que é santo e poderoso. Mas ele diz também em Hebreus que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e também de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Efésios vai dizer o apóstolo Paulo que o diabo está ao nosso derredor, fazendo o quê? Armando ciladas para nos derrubar. Mas que pecados são esses que tenazmente, é daí que vem a cola tenaz, que cola em nós, que tenta nos derrubar, que tenazmente nos assedia. Deixe-me dar alguns exemplos. A área sexual. Uns mais, outros menos, tenazmente nós somos assediados. E hoje, atenção aos jovens, atenção aos homens, às mulheres, não importa a idade. Hoje nós entramos nas redes sociais e somos assediados. Cuidado com as redes sociais. Por que não dizer também a respeito daquilo que é a corrupção? É algo que tenazmente assedia o povo de Deus. Olha, você faça isso que você ganha. Faz aquilo que você vai levar vantagem. Mas o que tem acontecido na atualidade? Veja algo também que tenazmente assedia o povo de Deus e muitas vezes ele vê como naturalidade: a bebida. As pessoas dizem assim: a cultura do Antigo Testamento era uma. Eu olho para a Bíblia, Novo Testamento, e vejo que Jesus bebia vinho. Então por que eu não posso beber vinho? Por que eu não posso beber cerveja? Cuidado com isso. Isso é um pecado que tenazmente nos assedia e nós vamos abrindo portas, nós vamos abrindo brechas para que as coisas vão adentrando e destruindo a nossa caminhada cristã. O povo de Deus precisa ser santo. É isso que ele está dizendo, é um alerta solene. Lembram ainda de Hebreus capítulo 12, versículo 14? Quem verá a Deus? Somente aqueles que buscam a sua santidade. Mas observem vocês que é um alerta solene, não somente para o cuidado com o pecado, mas o cuidado também com o sofrimento. Olha o que ele diz na parte final do versículo 4, quando ele diz assim: e para não participares dos seus flagelos. Esta expressão flagelo tem a ver com sofrimento, com angústia, com dor, com penalidades que irão sofrer nesta terra. Então observem vocês que nós temos que tomar cuidado. É um alerta para o povo de Deus. Você deve ter acompanhado nesses últimos dias o que tem acontecido. Você acompanhou nos telejornais homens chamados cristãos, tementes a Deus, um certo governador do Rio de Janeiro ou um ex-governador do Rio de Janeiro, por causa do pecado que tenazmente o assediou e ele se deixou levar. É triste você ver pelas redes sociais sair algemado.
Um outro determinado pastor que batizou uma celebridade, uma autoridade do nosso país, atual do nosso país, mergulhou no Rio Jordão, batizando alguém e de repente é pego em esquema. Você consegue compreender? Estar na igreja não é sinônimo de salvação. Estar na igreja é sinal de alguém que precisa avaliar a sua vida, se está em Cristo ou se está longe de Deus. É uma palavra solene, é um alerta ao povo de Deus: retirai-vos. Nós precisamos ser diferentes, nós não precisamos dar brechas, nós não podemos dar brechas, melhor dizendo. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, e nós precisamos brilhar, conforme diz Paulo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Esse é um alerta solene que Deus dá àqueles que são chamados povo do Altíssimo. Cuidado, nosso coração não pode se esfriar, nós não podemos perder a alegria em Cristo Jesus. Nós precisamos cuidar, diz a palavra, de tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque é do coração que procede todo o mal. Você precisa vigiar o seu coração. Você não pode sair daqui nesta noite dizendo: olha, para mim não valeu nada a palavra. É uma palavra solene ao seu coração. Olha o que expressa o poeta sacro no hino 132, Vivificação. Ele expressa dizendo o seguinte: quantos que corriam bem, hoje longe estão. Outros caminham contigo, mas sem fervor, sem vida. E o coro vai dizer assim: vem Jesus inflamar a nossa alma. Igreja, o povo de Deus precisa orar todos os dias: Deus, aviva minha alma, aquece o meu coração, me faça ter nojo do pecado, me faça fugir da aparência daquilo que aparentemente é bom, mas é mal. Santifica os meus passos, santifica o meu coração, a minha língua, a minha boca, a minha mente, os meus olhos. Eu quero ser luz ao Senhor. Esta é uma palavra solene ao povo de Deus. Mas quando eu olho para o texto nesta noite, ainda há outro alerta solene também. O segundo alerta solene agora é um alerta ao gentil. É um alerta agora ao gentil. Olhem comigo agora o versículo 5, quando ele diz assim: porque os seus pecados se acumularam até os céus, ou até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Eu penso que você já deve ter ouvido aquela máxima que diz assim: o mundo é dos espertos. Esta é uma máxima popular, aonde o mundo é dos espertos. Mas não é dos espertos, não. O mundo é de Deus, o soberano, o justo, o majestoso, aquele que governa todas as coisas. E é justamente sobre isso que ele está falando. Ele está mostrando então que existe um povo que foi salvo, considerado cristão, mas tem um povo também que ainda não foi salvo, que é considerado gentil. A nossa ideia, e aqui me permita abrir um parênteses a todos, a nossa ideia é que gentil é só aquele que pratica mal, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que fuma, aquele que adultera, aquele que envereda pelas drogas, aquele que pratica o feminicídio, aquele que pratica ações que aos olhos de toda a sociedade é abominável. Não, longe disso. Quando a Bíblia fala sobre o gentil, é aquele que ainda não conheceu a graça, é aquele que vive apenas o senso comum. Mas o que é o senso comum? O senso comum é aquela ideia que está no meu coração e na minha mente mais ou menos assim: eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu sou um bom pai de família, eu sou um bom filho, eu pago em dia as minhas contas, eu
sou um exemplo na minha casa, eu nunca me separei, eu amo a minha esposa, sou fiel a ela, eu fujo de determinados pecados, eu faço as coisas naquilo que é correto, eu cumpro as leis, a lei da sociedade, a lei governamental. Isto é viver o senso comum, é achar que estas práticas comuns do bem vai me conduzir à eternidade. Longe disso. Agora é um alerta solene ao gentio. É aquele que ainda não conheceu a graça, é aquele que rejeita Cristo Jesus, é aquele que diz mais ou menos assim: deixa para depois, eu não vou ter a minha mente feita uma lavagem cerebral, deixa para depois. Não, o momento é agora, é conhecer a Cristo. E quais são os alertas que o gentio recebe? Olhem para o texto novamente, versículo 5, diz ele: uma medida do pecado. O texto está nos ensinando no versículo 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Observem que a ideia é, o pecado vai sendo acumulado, ainda que não se faça nada de horrendo, mas a própria natureza pecaminosa vai acumulando, e diz que agora o alerta é dado ao gentio, porque as suas ações erradas chegam até o céu. Isso parece ser verdade mesmo, que Deus há de trazer juízo quando o pecado chegar a um limite da humanidade. Olhem para Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Quando Deus chamou Abraão, ele disse para Abraão: Abraão, você vai voltar com a sua parentela para o Egito. Essa terra eu vou te dar como descendência a você e aos seus descendentes. Ela é sua. Mas você vai voltar para cá só depois de um tempo, porque ainda o pecado destas nações ainda precisa chegar a um limite, vai ser acumulado. O tempo passou e Deus trouxe juízo sobre o Egito. Se você olhar para o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer que os homens sem Cristo, eles vão praticando seus pecados, vão sendo acumulado, até chegar um limite para o juízo eterno de Deus. Então o que ele está dizendo aqui é um alerta ao gentio, você que me ouve nesta noite online, você que está aqui presencial, você precisa avaliar a sua vida. Se você já se rendeu de fato ao Senhor Jesus. Repito mais uma vez, estar na igreja, passar pelo batismo, participar da ceia e outras bênçãos não garante salvação, não dá direito à eternidade, a não ser a fé em Cristo Jesus. Você pode estar na igreja e infelizmente ser ainda um gentio, não ter ainda a sua conversão. Mas observem vocês que há ainda um outro alerta ao gentio, quando ele diz também: Deus não esquece. Olha o que diz o final do versículo 5: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Deixe-me dizer algo ao seu coração: Deus não tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus não esquece. Ele perdoa. Mesmo perdoando qualquer tipo de pecado ou de gravidade, mas Ele não esquece. Aquele pelo qual recebeu o perdão dos seus erros, do seu pecado, não será mais atingido, não terá mais o efeito desses pecados, uma vez que se arrependeu e deixou de praticar e voltou a sua vida para Deus. Mas Deus não tem amnésia. Aqueles que rejeitam a graça, aqueles que desprezam o amor de Deus, aqueles que não se rendem ao senhorio, os seus pecados são lembrados. Não só são lembrados, como Deus também vê estas ações. Olhem para Provérbios 15,
Versículo 3, quando diz que os olhos do Altíssimo, os olhos de Deus, estão em todos os lugares, contemplando tanto o bom como também o ruim, contemplando tanto o justo como também o injusto. É os olhos do Senhor, não é alguém que diz a Ele, não é alguém que conta, não é alguém que denuncia, não. Deus não tem amnésia, porque Deus há de lembrar de todas as ações. E naquele dia não tem como negar que você e eu, e também o gentil, não tenha praticado tais e tais ações. Não tem como fugir desse Deus. Então você que ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus, você que me ouve online, você que está aqui presencial, você que ainda não se rendeu a esse Deus, se renda a Ele, abra o seu coração. Deus é gracioso para perdoar, Deus é gracioso para tirar a sua vida de todo e qualquer lamaçal. Você que já é cristão e por algum motivo esteja enveredado ao pecado, tem se deixado levar, seduzir pelo mal, se arrependa, volta para Deus. Ele é gracioso para abraçar você, perdoar você, dar vida, dar alegria, dar paz, dar contentamento. Este é um alerta solene ao gentil. Se arrependa ao senhorio de Cristo Jesus. Por isso afirmar Hebreus capítulo 4, versículo 7, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Novamente eu cito aqui o poeta sacro, quando ele expressou no hino 334, que é intitulado A Conversão, quando ele diz assim: eu em cegueira andei, longe de Deus estava, até que pela cruz, aí o coro diz assim: foi pela cruz que Cristo me salvou. Talvez você ainda esteja cego e precisa ouvir este alerta. Cuidado, Deus está alertando a todos, um alerta solene. Mas quando eu olho para o texto, eu encontro ainda o último alerta solene. Um alerta sobre o juízo. Eu vou repetir. Um alerta sobre o juízo. Basta você olhar agora dos versículos 6º, 7º e 8º. Agora é um alerta sobre o juízo. Penso que você já deve ter ouvido aquela frase: o que aqui se faz, aqui se paga. E é verdade mesmo. Aquilo que se faz aqui na terra se paga. Mas aí a sua mente começa a fabular o seguinte: e aqueles que morreram? Não tem problema, eles ressuscitarão e pagarão nesta terra. Então é verdade essa máxima: o que aqui se faz, aqui se paga. Então agora é um alerta sobre o juízo, é um alerta sobre o juízo para o cristão, é um alerta sobre o juízo também ao gentil. Por que não dizer que agora é um alerta para o mundo inteiro sobre o juízo de Deus? Nós precisamos considerar esse alerta, porque ele tem algumas lições, ele tem algumas consequências para aqueles que rejeitam o alerta de Deus. Olhem para o texto, por gentileza, e tiremos algumas lições. Qual a consequência, ou quais as consequências daqueles que rejeitam o alerta do juízo de Deus? A primeira consequência: porção dobrada. Haverá uma porção dobrada. O texto vai dizer isso no versículo 6º: dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras.
Eu preciso dizer a todos que me ouvem nesta noite, online ou presencial, que quando o texto está dizendo porção dobrada ou retribui em dobro, não significa que ele vai receber 2 vezes mais. Ainda que o texto esteja sugerindo isso. Mas o que ele está dizendo é que será a medida exata das suas ações erradas, sobre o juízo de Deus. Nem mais, nem menos. O que aqui se faz, aqui se paga. Então é um alerta solene. Haverá uma retribuição e essa retribuição será dobrada. Lembram de Gálatas, capítulo 6? Quando Paulo vai dizer no versículo 6, olha, aqueles que zombam de Deus, ou melhor, de Deus não se zomba. Aqueles que semeiam para o Espírito colherão a eternidade. Aqueles que semeiam para a corrupção, para a carne, colherão destruição. Então é o juízo de Deus que vem sobre a terra. É um alerta solene. Nós precisamos considerar isso como um aviso a todos nós. Mas ainda há algo aqui, um alerta sobre o juízo. Haverá uma ruína. Olhem para o versículo 7 agora, quando ele diz: o quanto a si mesmo se glorificou e viveu em sua luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca havei de ter. O que ele está mostrando aqui? Soberba, orgulho, vanglória. Esses receberão no dia do juízo a sua ruína. E nós temos, como povo de Deus, tomar cuidado com o nosso coração, porque às vezes nós nos sentimos assim, a vanglória, a honra, a soberba, e vocês sabem melhor do que eu que a soberba é a ruína de todas as pessoas, até mesmo do povo de Deus. Quando houve soberba, arrogância, Deus derrubou. Foi assim com Satanás, foi a sua queda soberba. Foi assim com Tancredo Neves, a sua soberba, a sua ruína. E foi assim com tantos outros nomes que nós poderíamos citar na história, no meio do povo de Deus. É um alerta sobre o juízo de Deus. Cuidado, para que isso não envereda o seu coração e te afaste do caminho de Deus. A você que ainda não se rendeu, cuidado com a soberba da sua alma. Eu gosto do livro de Provérbios, principalmente em Provérbios 6, do versículo 16 ao 19, aonde vai dizer que Deus se aborrece de 6 coisas, mas a 7ª Deus abomina, e vai dizer que a 7ª é a soberba. Nós precisamos tomar cuidado, para que a soberba não invada o nosso coração, diante das bênçãos, das prosperidades. É o juízo de Deus. Não se iluda, a Bíblia vai dizer que o juízo de Deus começa pelo povo de Deus, pela casa de Deus. Não começa pelo mundo, mas começa pela casa de Deus. Nós temos que tomar cuidado com a soberba. E o mundo que foi soberbo, em que achou que não precisava de Deus, que governava, que dominava, que derrubava, que criava, que matava, que fazia, agora vai conhecer a sua ruína, porque a soberba tomou conta do seu coração. Este é um alerta solene a todos nós. Mas o autor ainda nos diz sobre um alerta sobre o juízo, não só sobre uma porção dobrada, não só sobre a ruína, mas ele diz também sobre a condenação. Este é um alerta do juízo de Deus, a condenação. Versículo 8, olha o que ele diz: por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Que flagelos são esses? Aí ele vai dizer, primeiro, a morte, a condenação da morte eterna. Aqui deixe-me dizer que não é a morte física. A morte física é a primeira morte que todos nós provavelmente iremos experimentar.
ele não está falando da morte física, mas aqui ele está falando da segunda morte. É a morte espiritual, é a condenação da alma. Olhem para Apocalipse capítulo 21, quando ele diz que haverá condenação, e ele diz no versículo 8, no finalzinho, e esta é a segunda morte. É a morte da alma, da eternidade, da condenação. Aqui cai por terra aquela ideia e ideologia, e aquela doutrina que diz assim, que a alma será aniquilada, que ela não vai sofrer no inferno. Pelo contrário, está dizendo sobre a condenação, e a condenação será eterna da sua alma. Mas ele diz algo mais ainda no texto, quando ele diz assim, não só sobre a morte, mas também sobre pranto. O que ele está dizendo aqui é sobre a lamentação, choro. Já ouviram aquele texto que está lá em Mateus, no capítulo 26, quando ele fala que naquele dia haverá ranger de dentes? É o que ele está dizendo. Haverá o lamento, haverá o arrependimento, mas já não há mais esperança. É o juízo de Deus, é a condenação. E por que não dizer também sobre a miséria? Quando ele fala do texto dizendo, e fome. Penso eu, lá no céu nós estaremos vivendo a plenitude da graça. Lá nós estaremos cheios de fartura. Lá nós estaremos comendo. Olhem para Atos capítulo 1, versículo 4. Após a ressurreição de Jesus, diz que ele passou 40 dias comendo com os seus discípulos. Então lá no céu terá fartura, amém? Mas penso eu, se no céu tem fartura, no lugar de trevas e tormentos, de condenação, haverá miséria. Você já pensou nisso? Haverá miséria de alimento. As pessoas entrarão em desespero porque não têm a presença de Deus. Este é um juízo solene sobre o juízo de Deus. É um alerta para todos nós. Como também expressou o poeta sacro, nesta noite em que nós cantamos o hino 308, escuridão e luz, quando ele diz, noite eterna se aproxima, tenebrosa em seu horror, mas Cristo temos abrigo. Mas em Cristo temos abrigo. Um alerta solene. Eu quero concluir dizendo um alerta solene. Penso que ficou claro para você, nítido para você que me ouve online, para você que me ouve presencial. É um alerta ao cristão, é um alerta ao gentil, é um alerta ao mundo a respeito do juízo que vem sobre a terra. 3 palavras ao seu coração antes de orarmos. A primeira palavra, diante de um alerta solene, como está a sua vida? Como está a sua vida? A Bíblia vai dizer que louco, esta noite, pedirão a sua alma. Avalie a sua vida. Segunda palavra ao seu coração, diante do alerta solene, tenha Jesus como seu Salvador. Diante do alerta solene, tenha Jesus como o seu Salvador. Só Ele pode trazer vida à sua alma. Só Ele é o seu mediador. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Terceira palavra ao seu coração nesta noite. Diante do alerta solene, não duvide da segunda vinda de Cristo Jesus. Não duvide, não brinque com isto. Porque diz a palavra do Senhor que Deus não tarda com relação às suas promessas. Não duvide da segunda vinda de Cristo. Não sabemos quando, mas não brinque. É um alerta solene. Você já deve ter ouvido falar de Isaac Newton. Ele descobriu a terceira lei. A terceira lei diz assim, que toda ação tem uma
reação. Toda ação tem uma reação. Você deve lembrar também do nosso exórdio, aonde aquele perito digital expressou dizendo: os alertas não são eficazes se diante deles as pessoas não reagirem. Diante de uma palavra como essa, de um alerta solene, só terá valor na sua vida se você tiver uma reação, uma ação na sua vida. Que o bom Deus te abençoe. Vamos colocar em pé? Nós vamos orar. Você que está na sua casa, eu quero convidar você a fechar os teus olhos também junto conosco e de uma forma simbólica colocar uma das mãos ao seu coração. Vamos orar por nós. Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo alerta que o Senhor trouxe a nós nesta noite. Que nós não podemos, ou melhor, que nós não venhamos a desprezar os alertas do Senhor, meu Pai. Seja para o povo, seja para aqueles que ainda não te conhecem, ou seja para o mundo, Senhor. Desperta em nós, trata da nossa alma e do nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Podem se assentar um pouquinho, eu preciso dar um aviso para vocês.